Mato Grosso do Sul é um estado que teve uma grande vantagem, que eu diria do ponto de vista ambiental, porque tem em seu território diferentes biomas, diferentes ecorregiões. A mais conhecida delas, conhecida universalmente, é exatamente o Pantanal, né? O Pantanal também é um encontro, é um corredor de diferentes regiões que existem no país. Além do Pantanal, nós temos no Mato Grosso do Sul uma outra área muito pequena que vem da Bolívia, que é o Bosque Seco Tiquitano, é um pouco desconhecido, né? Uma parte do Chaco penetra no Mato Grosso do Sul e depois nós temos os dois grandes biomas, que é o bioma da Mata Atlântica, que deve atingir mais ou menos uns 15% do estado, e o restante, que é o Cerrado, né? E quando acontece a divisão do Estado, né, na década de 70, há uma coincidência histórica do ponto de vista econômico, né? Você tem esse momento, esse grande momento histórico, que é a divisão do Mato Grosso antes Uno, né? E que coincide então com um processo que acontecia no Brasil, que é o da ocupação do Cerrado. O Cerrado, até aquele momento, era visto como uma terra praticamente inútil, que não tinha muita finalidade, uma área de árvores retorcidas, não fornecia madeira, o seu solo era frágil, né? E novas tecnologias são desenvolvidas, principalmente pela Embrapa, que permite, então, essa ocupação do Cerrado nesse período aí da década de 70, quando acontece a divisão do Estado, como eu dizia anteriormente. E vem a soja e a braquiária, que começam rapidamente a expandir-se pelo Estado. O que nós tínhamos antes desse momento? O que movia a economia do Estado era exatamente a região de floresta, principalmente. Aquilo que capitalizava os empreendedores no Estado era o uso, num primeiro momento, o uso da madeira, a retirada da madeira. Eu me lembro que eu fui criado, eu cresci numa região de encontro entre o Cerrado e a floresta, aqui no Mato Grosso do Sul, que é a região de Nova Andradina, Naviraí, Vinhema, né? E ali saíam caminhões e caminhões, assim, expandiram-se as serrarias por toda aquela região e saíam caminhões e caminhões, principalmente da peroba rosa, que era o principal, a madeira de maior valor, a madeira que era beneficiada nas serrarias e que era retirada em direção a São Paulo, né? Então, nesse primeiro momento de ocupação econômica, década de 30, 40, 50, até 60 e metade de 70, a madeira deu suporte para o desenvolvimento econômico do Estado. Então, com a chegada da divisão e esse segundo momento, que é o da ocupação do Cerrado, vem a soja e vem a braquiária, que é esse ciclo que eu diria que nós vivemos até hoje e que eu, sem ser um especialista no caso, eu entendo que é um ciclo encerrado. Por que é um ciclo encerrado? Terminada aquela vegetação que nós tínhamos de cerrado, né, aquela vegetação primitiva que nós tínhamos no Estado, isso terminou. Não há mais o que desmatar. Alguns dizem que da vegetação primitiva do Estado, se nós tirarmos o Pantanal fora, resta apenas 10%. Então não há mais o que desmatar. O que tinha que ser ocupado pela braquiária e pela soja foi ocupado. Nós precisamos investir em recuperação de solos, para que a base da economia do Estado possa novamente ser recomposta e, quem sabe, até dar o suporte para que venha uma industrialização de tipo novo, uma industrialização moderna e muito mais forte do que aquela que se conseguiu hoje, né? Então, o debate sobre a história ambiental do Estado, aquilo que nós fomos, de onde nós nos assentamos, e também a identificação exata de para onde nós queremos ir, olhar os tempos modernos, né? Que nós temos que atuar sobre usar os bens naturais de uma maneira, uma palavra até que já está muito em voga, que é de uma maneira sustentável, é o grande debate que está agora, né? E esse olhar, como eu disse, esse olhar mais amplo, esse olhar histórico, né? E não apenas sobre as ações do homem nas suas articulações político-históricas, eu diria, e sim também sobre a história ambiental, é fundamental para a gente definir rumos, né? E claro que todos nós queremos o desenvolvimento, todos nós queremos geração de trabalho e renda, mas tem o elemento da sustentabilidade ambiental, que ele é fundamental nesse momento e não há como seguir sem ter sustentabilidade social e ambiental. E uma coisa que eu tenho dito muito, nós temos que desenvolver a nossa inteligência, porque se desenvolvendo a inteligência é possível identificar-se com muito mais precisão os caminhos, né? E não essa coisa de crescer, mas crescer a que custo? E é possível crescer hoje sem desenvolver-se a inteligência para manejar os bens naturais, sem perceber a biodiversidade e também percebendo a biodiversidade, todos os valores naturais que tem, inclusive os valores
culturais, né? Então nós temos que agregar esse fator que é o desenvolvimento da nossa inteligência. Associado a isso, nós temos um outro grande problema ambiental que deve ser atacado de frente, por suas consequências econômicas direto, por suas consequências ambientais e também por suas consequências para a saúde humana. Estou falando aqui da questão das queimadas, que ano após ano é um problema gravíssimo, né? E ele, na verdade, ele tem que ser atacado de diferentes frentes. É necessário que se tenha campanhas educativas para que as pessoas não coloquem simplesmente fogo na vegetação. Isso traz problemas outros, né, para que não queime folhas nos seus quintais, desde o ponto de vista micro até os grandes incêndios que são causados em várias regiões do estado. O número de focos de incêndio esse ano foi gravíssimo, né? E pesquisas recentes, inclusive, indicam que a realização de queimadas, além daquilo que já é conhecido, que ela provoca a degradação do solo e permite que se leve a areia para os rios, né? Porque você descobre, você tira a vegetação. Quando chega setembro, outubro, vem as chuvas pesadas, essas chuvas carregam uma grande quantidade de solo para os cursos d'água, para os córregos, para os rios, para as lagoas, enfim. Traz o quê? Se você faz isso com solo, né, que é um bem econômico, você está causando imensos prejuízos. E isso, do ponto de vista... Isso, se nós olharmos de uma maneira macro, é um imenso prejuízo para o Estado. Alguns agrônomos já chegaram a calcular em 4,5 bilhões de reais o valor de solos que se perde anualmente no Mato Grosso do Sul. Afora isso, que já é bem conhecido a situação, esse mal causado pelas queimadas, nós temos já pesquisas recentes indicando que quando se queima, as plantas, mesmo aquelas que não queimaram, se desenvolvem menos, né? E logo depois das queimadas vem o plantio. E se essas plantas se desenvolvem menos, produzem menos. Então tem um outro reflexo econômico direto, é que cai a produtividade, né? E afora que isso é uma situação concreta. E também a queimada, ela diminui a quantidade de chuva. Há reações químico-físicas, né, que faz com que as queimadas provoquem menos chuvas, determinem que quando vêm as chuvas elas vêm em menor intensidade do que é esperado. E ano a ano isso vai se agravando porque se soma a um outro grave problema que é o desmatamento. Nós estamos discutindo aqui, Mato Grosso do Sul ambiental, mas todo o trato que nós fazemos, nós chegamos a que ponto? A discussão econômica, né? Por quê? Porque a economia do Estado está assentada em bens naturais. Basicamente isso. Nós não exportamos software, né? Nós não exportamos inteligência, nós exportamos principalmente carne e também na agricultura, e temos também um peso econômico forte, a gente comer até isso depois, que é na área de turismo, né? Mas a nossa base econômica, se nós vamos olhar, ela tem um fator preponderante exatamente nos bens naturais. Nós temos que preservá-lo, nós não podemos continuar permitindo que problemas como a queimada, ano a ano, nos tornem, na verdade, mais pobres. Nós temos que cuidar muito e que é um problema ambiental sério, exatamente da água. E aí, aproveitando o gancho, dizendo que nós estamos sobre o aquífero Guarani, que deve ser muito bem cuidado, e nós não estamos tendo aquelas zonas de recarga do aquífero Guarani, que em geral são fraturas na rocha onde a água entra. Aí não poderia ter agricultura, para que a água não seja contaminada. E esses dias foi publicado um mapa de uma universidade de São Paulo, onde mostra que existem zonas de risco com relação ao aquífero Guarani. Só para quem não... Acho que a maioria da população conhece o aquífero Guarani, é uma água da época dos dinossauros, né? E que ele poderia abastecer toda a população do planeta durante dezenas de anos. É uma riqueza imensa, né? Inclusive, parte da água que é consumida em Mato Grosso do Sul, ela vem exatamente do aquífero Guarani, né? Então, esse elemento água, o fator água, esse bem natural água, nós estamos tendo problemas graves no manejo. E, por fim, há propostas de empreendimentos que são um tanto quanto perigosos para o Estado. Um deles, que todos conhecem, sabem da minha posição com relação a ele, é a questão da hidrovia Paraná-Paraguai e as intervenções que ela pode fazer no Rio Paraguai. Isso é perigoso. E também, mais recentemente, nós estamos descobrindo que na parte alta do Pantanal pode-se construir uma série de pequenas
hidrelétricas, né, que de baixo impacto ambiental isoladamente, mas no seu conjunto pode trazer problemas para a planície pantaneira. Né? Porque a depressão pantaneira está o quê? Ela está, vamos dizer assim, de uma maneira simplificada, está a 100 metros com relação ao mar, a altitude da planície. E você tem uma parte mais alta que chega até 600 metros. Nós temos elevações de até 1000 metros. E a construção nessa parte alta de represas, de uma série de pequenas represas, vai afetar a planície, né? Vai afetar a água da planície, a quantidade de água que chega à planície. E também a reprodução dos peixes, que usam esses cursos d'água para atingir as cabeceiras e reproduzir. Há um grande debate hoje sobre o atual modelo econômico. E o modelo no seu todo, e não apenas particularmente a questão do modelo financeiro, imposto ao mundo a partir do chamado, o imposto à América Latina a partir do consenso de Washington, né? E que determinou toda essa política chamada de política neoliberal. Mas esse modelo que eu diria que é o modelo brasileiro de 500 anos. Né? Do ponto de vista ambiental, nós temos que em 500 anos nós chegamos na Mata Atlântica a uma situação de que resta apenas 7% da Mata Atlântica. Né? Até o Pero Vaz de Caminha, quando chega na costa brasileira, naquela carta famosa que ele escreve ao rei, né? Ele repara na beleza das mulheres, fala dos seus narizes, seus belos narizes, e também ele lança um olhar sobre a água e sobre a madeira, e fala que tem muito pau-brasil para ser explorado. E aí chegou nisso de 7%. E depois vem a ocupação da... Então tem essa ocupação da Mata Atlântica, vem a ocupação do Cerrado. 50% do Cerrado já foi devastado. E o mais interessante é que desses 50% que foi devastado, 50% está abandonado. Né? E do Cerrado deve restar muito pouco ainda que está intocado. Né? E da Amazônia já foi mais de 15%. Né? A Amazônia, todos os anos, ela está em chamas, estão queimando e tem uma extração da riqueza amazônica que é uma coisa absurda. O mogno é o melhor exemplo. Né? O mogno, por 2 vinténs, os índios e os caboclos entregam isso e fazem móveis de $200 mil na Europa. Né? Então, esse modelo para o país, ele não gerou riqueza, né? Porque nós temos uma situação de fome, nós temos uma situação de miséria, nós temos uma situação de pobreza, de exploração máxima dos nossos bens naturais. Né? E nós precisamos reverter isso. Né? E aí nós temos que olhar quais então seriam as alternativas. Porque aquilo que chamam de crescimento econômico, automaticamente ele não gera riqueza, ele não gera mais postos de trabalho. Você pode ter índices de crescimento econômico altos, mas você não tem uma distribuição de riquezas, você não tem um melhor trato também com os próprios recursos naturais, a utilização dos recursos naturais de uma maneira sustentável. Né? A nossa maneira com que nós usamos energia é insustentável, que nós usamos, e aí o petróleo, e o petróleo inclusive está previsto que nos próximos 50, logo, né, me parece que alguns dados que eu vi, tem dados muito contraditórios, que já a partir de 2020 o petróleo já entra numa curva descendente. Tanto é que as grandes companhias de carros, empresas que produzem carros, já estão procurando desesperadamente alternativas aí ao petróleo, talvez venha o carro de hidrogênio, né? Mas esse modelo que está aí em vários campos, realmente ele não tem sustentabilidade. E nós de Mato Grosso do Sul, então, deveríamos olhar o que somos nós nesse universo. Né? Será que o caminho é lançar mão de uma maneira desesperada de nossos bens naturais para exportá-los na forma com que nós exportamos, ganhando muito pouco por isso, ou nós promovemos um olhar para dentro e ver que, e para isso, nesse olhar para dentro, nós temos que nos olhar historicamente, culturalmente, fortalecermos e basear, e ter um ponto de partida. Nós precisamos olhar o desenvolvimento local. Nós precisamos, como eu já disse anteriormente, desenvolver a nossa inteligência. Né? Eu até, uma vez conversando com uma figura que eu prezo muito, que é o Dom Casaldáliga, né? A gente conversava sobre a questão da globalização. E nós conversamos exatamente o seguinte, né? Que nós não podemos ser contra uma integração dos povos. Né? Não uma globalização econômica, financeira, né? Que isso pode ser danoso, porque está aí, né? Nós estamos numa situação bastante grave em função apenas da globalização financeira. Nós temos que buscar a mundialização. E para que nós cheguemos a isso, para que nós aqui, a cada pequena região de Mato Grosso do Sul consiga inserir-se nessa mundialização, nós temos que olhar para o desenvolvimento local. E aí fazer algumas apostas, né? Como agricultura familiar, ou até apostar mesmo em potenciais que nós temos com a pecuária, uma pecuária diferenciada, com menos degradação do solo, com investimento na pecuária e recuperação de solos, enfim. E, repetindo, apostando na nossa inteligência.
Programa Pantanal, um programa de 400 milhões de dólares, praticamente a fundo perdido, que deve ser investido nos próximos 8 anos nos 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na bacia do Alto Paraguai. Como todos sabem, a bacia do Alto Paraguai contém o Pantanal. E as bases do programa são bastante interessantes. Elas estão assentadas sobre o desenvolvimento sustentável, tratando desde a construção e a recuperação de algumas estradas até a criação de áreas protegidas, desenvolvendo estudos. É um programa extremamente complexo e talvez aí até esteja um dos problemas para que ele não tenha a sua execução, não tenha ainda iniciado a sua execução plena até esse momento. E a expectativa que nós temos é que os próximos governos, tanto governos estaduais como também o próximo governo federal, promova um impulso forte nesse programa, porque ele realmente, apesar de problemas no seu desenho, ele pode criar então o que ele pretende, que é bases para o desenvolvimento sustentável. E dentro disso, o turismo. Ele, por exemplo, pretende promover um plano de desenvolvimento do ecoturismo. Acho até que deveria ser um plano do turismo como um todo, tratando do turismo rural, o turismo de pesca, né? Que por ser talvez a atividade em Mato Grosso do Sul que gere mais postos de trabalho. E por isso, numa situação, num período da história em que nós temos como talvez a AIDS da economia seja o desemprego, uma atividade tão importante que, como o turismo, deva ser preservado. E daí a importância desse programa e outros que podem vir associados. O programa Pantanal, ele também, além daquilo que ele pode trazer para o bem, ele pode atrair outros recursos, né, na medida que ele cria toda essa base. E fortalecendo a criação de áreas protegidas, fortalecendo a recuperação dos recursos hídricos, né, e também recuperando e permitindo que áreas sejam utilizadas de uma forma de baixo impacto pelo turismo, né. Então, um programa de grande importância e eu acredito que deve aumentar o olhar do próximo governo federal, ocorrer um maior cuidado do governo federal com o programa Pantanal a partir do próximo ano. Que nesse período, a agricultura do Mato Grosso do Sul se desenvolve na região sul. E nesta região, inicia-se um processo de produção de riquezas e que o Sul achava que produzia demais e não recebia em troca, através das contribuições, sobretudo tributárias, o que de fato produzia. A ponto de que se estimativas, estudos indicam que nos anos 70, 65% da arrecadação do Estado, que era originária no Sul, só retornava 20% para cá. O processo divisionista do Mato Grosso do Sul ocorre da mesma forma que ocorreu o processo divisionista de outras regiões, ou pelo menos campanhas de processo de divisão, ou seja, algumas regiões acham que estão produzindo, em termos econômicos, algo mais expressivo do que outras. E o Sul, naquele momento, achava que aqui se produziam as riquezas, a pecuária, sobretudo, e a agricultura emergente. Cabe frisar que, nesse período, a agricultura do Mato Grosso do Sul se desenvolve na região Sul. E nesta região, inicia-se um processo de produção de riquezas e que o Sul achava que produzia demais e não recebia em troca, através das contribuições, sobretudo tributárias, o que de fato produzia. A ponto de que se estimativas, estudos indicam que nos anos 70, 65% da arrecadação do Estado, que era originária no Sul, só retornava 20% para cá. E isso levou a essa campanha de divisão, acreditando que o processo divisionista permitiria que o Sul se desenvolvesse em separado do Norte, porque o Norte era tributário de riquezas produzidas na região Sul e esta região não recebia o retorno que efetivamente produzia naquele momento histórico.
sobretudo com a pecuária e com a agricultura que estava surgindo no sul do antigo Mato Grosso, nesse caso o Mato Grosso I. Esse processo divisionista, vale frisar, ainda está presente em algumas regiões do país em que as alegações são as mesmas. Em geral, uma região diz que ela é a produtora de riquezas e a outra é a consumidora de riquezas. Esse discurso é muito frequente até hoje. Feita a divisão entre os anos de 77 até 79, com a instalação efetiva do Estado, o que nós percebemos é que até hoje o discurso é recorrente de que no Mato Grosso, ou Mato Grosso, melhor dizendo, foi o beneficiário dos recursos federais, achando-se ser a região ou o Estado, por isso, mais pobre, em condições de desenvolvimento inferiores em termos econômicos, passou o governo federal a alocar naquele Estado os recursos federais, através dos fundos de desenvolvimento que os recursos federais permitiam desenvolver naquele momento. O Sul, achando-se mais rico, não recebia esses recursos. Esse discurso, vale frisar, é recorrente até hoje, ano de 2002, em que muito se afirma em que o Estado de Mato Grosso do Sul deve estar mais presente no Congresso Nacional, quer seja na Câmara Federal ou no Senado da República, ou mesmo no Senado Nacional, buscando recursos federais. Eu acredito que, de certa forma, o fato de ter frustrado parcialmente a ideia que pudéssemos ser o celeiro do país está presente na leitura de que um Estado vai se desenvolver efetivamente somente com recursos, nesse caso com recursos federais. O fato de o Estado não ter correspondido às expectativas depositadas em termos da separação reflete muito mais na sua impossibilidade interna de criar elementos dinâmicos para o seu desenvolvimento socioeconômico e muito menos no recebimento de recursos federais para o seu desenvolvimento. Após a divisão, efetivamente com a instalação do Estado em 79, o que nós percebemos é uma solidificação efetiva da atividade pecuária e agricultura. Basta ver que até hoje é presente o preconceito de alguns setores produtivos do nosso Estado sobre os gaúchos. Ditos gaúchos, em geral paranaense, catarinense mesmo, os gaúchos que vieram para o Mato Grosso do Sul, às vezes simplesmente com recursos, que eram conhecimento da produção de soja. E isso fez com que eles arrendassem as terras, essas terras foram arrendadas e permitiram que eles acumulassem riquezas a ponto de depois comprar as terras daqueles produtores da pecuária ou os proprietários de terras existentes. O Estado, efetivamente, ao longo desses anos, passou a se sustentar chamado binômio boi e soja. E também numa intensa industrialização em meados dos anos 80 até os anos 90. Ocorre que hoje, o que nós temos em relação a esses dois setores? Nós temos, na verdade, uma certa estagnação no setor agrícola, no caso da soja, ou seja, a área cultivada nos últimos anos está estagnada, o estado de Mato Grosso, em especial, cresce muito mais que a gente, e uma certa estagnação também na bovinocultura de corte. A que se deve isso? Se deve a uma alteração produtiva que o Mato Grosso do Sul vive hoje. E eu diria, talvez a gente viva uma crise existencial. Não somos mais o estado nem do boi nem da soja. As principais atividades econômicas desse estado já são o setor de comércio, de serviços, as indústrias, ainda tendo nessas atividades, quer seja na bovinocultura e na sojicultura, atividades importantes. Mas não somos somente isso. Entretanto, também não somos um estado predominantemente industrial. Somos um estado industrial, comercial, de serviços, de bovinocultura, de soja. E é exatamente isso, talvez, que faça com que muitos setores reflitam o que sejamos hoje. O Mato Grosso, o antigo Mato Grosso, inicialmente o Uno, e hoje Mato Grosso, produz muito mais soja do que a gente, produz mais algodão e tende, mantidas as condições atuais, a nos superar em termos de rebanho da bovinocultura, porque eles crescem mais do que a gente. Os crescimentos lá são superiores porque há áreas novas em termos de expansão da pecuária, por um lado. Por outro lado, nós percebemos que a nossa pecuária e também outras atividades agrícolas incorporam mais processos tecnológicos, ou seja, produzem mais, às vezes em menor área. Mas efetivamente, em termos de diversificação, em termos de base econômica, o Mato Grosso do Sul hoje não é mais o estado do boi e da soja, não é mais, portanto, um estado agropecuário. É um estado agropecuário, é um estado de serviços, é um estado em intensa diversificação industrial, é um estado comercial, é um estado de turismo. E essa soma de componentes faz com que a gente perca um pouco o que nós tínhamos no passado, uma clara evidência de que éramos um estado agropecuário. E com isso eu gostaria de frisar de que a expressão vocação agropecuária ou vocação do agronegócio, eu quero crer, não seja mais apropriada. E basta frisar também que nós temos que incorporar, para superarmos essa ideia
de que essas atividades são a nossa vocação histórica e devemos ser um Estado permanentemente produtor de matérias-primas ou de parte de produtos para enviar para outras regiões, mesmo com pouco de valor agregado no Mato Grosso do Sul, não basta para explicar a nossa situação atual em termos de desenvolvimento. Os nossos desafios remetem a questões que envolvem ciência e tecnologia, envolvem saber, conhecimento, que são as coisas que são norteadas em outros países para fazer efetivamente que o desenvolvimento seja um elemento que paute. Portanto, não somos mais um Estado fundamentalmente do agronegócio, somos um Estado de uma série de atividades econômicas que felizmente impõem uma diversificação produtiva, ampliando oportunidades e ampliando negócios no Mato Grosso do Sul. É notório que o Mato Grosso do Sul, nos últimos anos, recebeu uma série de empresas. E as empresas que vieram atuar no Mato Grosso do Sul não são empresas só que objetivam usar a nossa matéria-prima. Elas também objetivam mercados regionais. Fundamentalmente, as empresas vieram para cá porque a nossa localização é privilegiada, estamos ao lado do maior mercado consumidor desse país, que é São Paulo. A nossa mão de obra, comparativamente a São Paulo, é barata, e isso é um lado positivo, em parte, mas também negativo, porque joga problemas sociais lá para frente. E as condições de infraestrutura, quer seja de transporte e de energia, sobretudo com o gás boliviano, nos permite oferecer a essas empresas condições que elas não tinham antes em termos de instalação. Ou seja, a questão energética é uma superação que conseguimos obter, que foi fundamental para a vinda dessas empresas. Porque, de fato, as condições em que se produzia energia no Mato Grosso do Sul eram insuficientes para atrair empresas para cá. Mas vale frisar também que, se isso é positivo, e é notório que sim, porque traz empregos e, por consequência, traz desenvolvimento socioeconômico, temos que pensar que a industrialização é um componente na história da humanidade de 300 anos atrás. Ou seja, a Europa, 300 anos atrás, é que estava se industrializando. E nós devemos comemorar, mas temos que antecipar em relação a esse processo de industrialização as coisas de pontas que estão chegando, as coisas novas, melhor dizendo, que estão caminhando. E aí a industrialização é parte desse processo. Ou seja, nós saímos de uma sociedade rural, que seria o binômio boi e soja, passamos para a industrialização, que seria essa diversificação produtiva, e temos que entrar crescentemente na chamada sociedade pós-industrial ou pós-moderna, como queiram a denominação, que mostra que produzir riquezas hoje é produzir com base em conhecimento. E eu gostaria de frisar, antes de entrar no que seria a sociedade pós-industrial, que parte dessas empresas que vêm atuar no Mato Grosso do Sul vem em busca dos mercados regionais. E aí o Mercosul cumpre um papel fundamental. E vale frisar Mercosul nesse momento, Paraguai e Bolívia, que são os países que nós temos intensa relação. Embora a Bolívia não fazendo parte ainda do Mercosul, ela é um país, este país, melhor dizendo, que estabelece intensas relações com o Mato Grosso do Sul, da mesma forma que o Paraguai. E evidentemente que a Argentina, com toda a crise que vive, o Uruguai e futuramente o Chile, formam mercados que o Mato Grosso do Sul pode estabelecer relações. Portanto, essas empresas, quando aqui se instalam, objetivam mandar produtos para o eixo Rio-São Paulo e mesmo para outros mercados, quer sejam internacionais, Europa, Estados Unidos, etc., e também o Mercosul com todas as suas dificuldades que vive. Mas eu gostaria de frisar que em relação à Bolívia e em relação ao Paraguai, o Mato Grosso do Sul só recentemente alcançou ter políticas efetivas em relação a esses países. E não é somente a ligação bioceânica, não é somente a hidrovia. Ou seja, nós temos com esses países ligações históricas, culturais, econômicas e políticas, e que devem ser intensificadas, porque eles representam economias muito maiores do que a nossa Mato Grosso do Sul. E nós vimos, em geral, esses países com preconceito. Vimos os bolivianos e paraguaios, lamentavelmente com preconceito, como se fossem países pobres. Vale frisar novamente que a economia boliviana e a economia paraguaia é muito mais importante do que a economia de Mato Grosso do Sul. E intensificar as relações com esses países significam novos mercados e novas possibilidades de negócios para a sociedade sul-mato-grossense. Um último aspecto, como eu mencionava, que é a sociedade pós-industrial. Falar em desenvolvimento socioeconômico hoje, em índice de desenvolvimento humano, chamado famoso IDH, é falar em incorporar aos processos de industrialização, em incorporar ao processo do agronegócio, quer seja o boi, a soja, a piscicultura, o algodão, o milho, a avicultura, a suinicultura, é falar também
de incorporar ciência e tecnologia, incorporar conhecimento, em agregar valor aos serviços e aos produtos do Mato Grosso do Sul. E nesse sentido, nós temos uma lacuna a superar, porque efetivamente o desenvolvimento feito até este momento, quer seja no rural, boi e soja, quer seja no industrial, as empresas com a vasta diversificação que nós temos, foi feito sem se levar em conta esse conhecimento, sem o saber e agregando valor ao que nós podemos mencionar em termos de turismo, em termos dos serviços, em termos de ciência e tecnologia, como biotecnologia, por exemplo, que é coisa de ponta no mercado mundial. Fizemos muito pouco nessas áreas, ou seja, nós temos aqui dois ecossistemas fantásticos, que é o Pantanal e o Cerrado. E pouco sabemos que esses ecossistemas, bem explorados em termos biotecnológicos, permitem gerar muito mais empregos, em termos de valor, inclusive, em termos de pagamento de salários, inclusive, do que propriamente a indústria. Portanto, temos que continuar nos desenvolvendo no agronegócio, juntamente com a industrialização, mas o desafio que está posto é o desafio da chamada pós-modernidade, que é agregar a essa estrutura valor, conhecimento científico, tecnológico e serviço. E aí, nesse sentido, a lacuna, sobretudo, que se apresenta até hoje, porque ainda não temos uma política pública efetiva e privada também para o setor turístico no Mato Grosso do Sul, apesar de todos os avanços que percebemos. Esse setor é o setor que hoje mais agrega valor, que gera emprego e que traz recursos diretos sem impactar de forma significativa o meio ambiente. Pensar no desenvolvimento ou nas perspectivas de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, inevitavelmente é pensar que nós não devemos depender somente de recursos federais, porque isso já nos levou a uma frustração. Nesse sentido, nós temos dois desafios que eu acho que são importantes, entre tantos. O primeiro deles, o fortalecimento das nossas instituições, ou seja, as universidades desse Estado, quer sejam públicas, quer sejam particulares, têm um papel a cumprir, porque nesta fase do desenvolvimento o conhecimento é fundamental. Da mesma forma que as demais instituições que representam os diversos setores da nossa sociedade. Elas têm que ser crescentemente mais autônomas em relação aos poderes constituídos, porque o poder constituído passa, as instituições devem ficar. Aqueles países que obtiveram índices de desenvolvimento superiores à média mundial partiram para o fortalecimento das suas instituições, porque elas podem contribuir efetivamente para o nosso desenvolvimento. E um outro elemento fundamental é percebermos que os investidores que fazem suas aplicações no Mato Grosso do Sul devem, e nós temos que criar mecanismos para que isso venha a acontecer, estabelecer um laço mais efetivo com o Mato Grosso do Sul. Porque tal como na pecuária, muitos produtores têm suas fazendas aqui, e, em geral mandam produtos comprados, suprimentos sobretudo, comprados em outros estados, e simplesmente vendem os seus rebanhos e depois remetem as rendas para fora. E isso ocorre nesse movimento também no setor empresarial. Muitas filiais de empresas que aqui se instalam não estabelecem com o Estado de Mato Grosso do Sul efetivamente uma relação de preocupação com o desenvolvimento socioeconômico. Às vezes, em geral, captam, investem aqui, geram alguns empregos, pagam em geral, como eu já mencionei, alguns salários que não são muito altos, levam para fora essas riquezas sem ter a preocupação efetiva com o nosso desenvolvimento. Eu quero crer que o fortalecimento das instituições, juntamente com esta preocupação, que deve ser objeto da sociedade civil, das instituições e dos governos, quer sejam municipal, estadual e federal, o Mato Grosso do Sul poderá continuar galgando espaços significativos do nosso desenvolvimento, como já alcançou, mas, sobretudo, superar as expectativas que foram depositadas quando da sua divisão, para que fosse efetivamente um Estado exemplo para o país em termos de desenvolvimento socioeconômico. Eu fui a última pessoa que entrevistei o historiador Paulo Coelho Machado, antes dele falecer, sobre a divisão. E ele contou que o Mato Grosso do Sul era para se chamar Campo Grande, Estado de Campo Grande. Tinha sido proposto, parece que pelo presidente Geisel, seria, fica criado, até tinha a lei, fica criado o Estado de Campo Grande com sede em Campo Grande.
fui a última pessoa que entrevistei o historiador Paulo Coelho Machado, antes dele falecer, sobre a divisão. E ele contou que o Mato Grosso do Sul era para se chamar Campo Grande, Estado de Campo Grande. Tinha sido proposto, parece que pelo presidente Geisel, seria, fica criado, até tinha a lei, fica criado o Estado de Campo Grande, com sede em Campo Grande. Mas aí houve grupos que discordaram de maneira nenhuma. Não aceitamos isso, porque se já tem... Vão ficar com a capital e ainda com o nome do Estado, aí, vários nomes foram propostos, né? Maracaju e outros, não me lembro quais, né? Na realidade ficou uma confusão, porque o Mato Grosso não botou o Mato Grosso do Norte, como você falou, né? E aqui ficou essa história, chega em Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul. Mudar para o estado do Pantanal também vai levar a mesma confusão, a mesma... Porque são dois Pantanais. Qual o Pantanal? É o Pantanal de Mato Grosso ou é o Pantanal de Mato Grosso do Sul? E o problema é o seguinte, que signo é uma coisa muito forte, é como o nome. Eu, quando era professora, que errava o nome de algum aluno, ele já olhava, eu me lembro que é uma cara feia para mim, porque o nome é um signo, assim, parece alguma coisa que foi impressa. E esse nome Mato Grosso do Sul é difícil mudar. Mudar porque as pessoas se acostumaram com ele, eu tenho orgulho de ser sul-mato-grossense, e devia ter mudado naquela ocasião. Quando você erra antes, aí consertar o erro, não sei. E agora seria um processo longo, né? Conseguir trocar isso, trocar os documentos, a identidade. Teria que se fazer uma grande publicidade para ver na mídia, para que as pessoas soubessem o que é o Estado. E o Estado se afirmasse pelas suas grandezas, pelos seus atos. Eu acho que a pessoa acabaria aceitando esse nome, né? Como não tem Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Não sei, ficou difícil. Eu sinceramente, não sei o que eu vou dizer. Quer dizer, eu gosto muito do nome Mato Grosso do Sul, me acostumei com ele, né? Eu moro aqui há muitos anos, desde a década de 30, mas eu realmente passei a trabalhar a partir de 1950. E sempre senti que havia uma diferença assim, fundamental entre o Mato Grosso, que é hoje o Mato Grosso, e o Mato Grosso do Sul hoje, né? Porque as nossas realidades são totalmente diferentes. Enquanto o pessoal lá os habitantes lá de Mato Grosso, o povo de Mato Grosso, eles gostam de dormir em rede, comer peixe, fabricam cerâmica, são ligados, muito mais ligados às tradições amazônicas, né? Nós, por exemplo, somos mais ligados ao Paraguai, né? A Minas, São Paulo. E aqui o pessoal gosta de pau para o Paraguai, de chipa, de comer chipa, de saber das coisas que acontecem em São Paulo. Realidades, inclusive o tipo físico de Mato Grosso e o tipo físico de Mato Grosso do Sul é diferente, a gente sabe bem disso, né? E além de tudo, nós nos sentíamos assim meio abandonados, meio alijados, porque Cuiabá não comparecia às coisas aqui de Mato Grosso do Sul. Eu não me lembro, por exemplo, desde 1950 até a divisão, 1977, eu não me lembro de nenhum acontecimento cultural que tivesse sido prestigiado pelo Estado de Cuiabá. Nós não tínhamos um órgão cultural que se encarregasse disso. Quando havia reuniões educacionais, nunca fomos convidados eu acho até que nós estávamos para Cuiabá como o Brasil estava em relação a Portugal. Grandes distâncias, nós estávamos separados. Embora a gente se respeitasse e tivesse uma admiração pelo povo de lá, né? Mas a realidade era essa, né? As diferenças... Você me perguntar assim, se existia cultura, porque a cultura está na alma do povo, é alguma coisa que foi construída por ele, né? Sempre houve grandes artistas plásticos, grandes músicos, grandes escritores, mas tudo meio assim fragmentado, faltava alguma coisa que unisse, que desse esse sentido de identidade ao povo de Mato Grosso do Sul, e a divisão é que veio trazer isso. Antes, reportando as coisas que se realizaram aqui no Estado, tudo era feito na garra, era feito na coragem das pessoas. Por exemplo, Humberto, Aline fizeram salões, mas com o quê?
com a própria garra, não teve ninguém que ajudasse. Os festivais de música, a gente tinha que sair catando dinheiro, indo procurar o governador no aeroporto, porque não conseguia falar com ele, ir atrás do prefeito, e às vezes nem conseguia, para conseguir, do comércio, para conseguir uma verbinha para dar os prêmios, dar taça para os participantes, era tudo complicado. Agora, a divisão que foi feita assim de uma maneira, nós sabemos, arbitrária, até eu sempre digo que foi cortado esse grande couro de boi, que era o Mato Grosso I, o Geisel o cortou e decidiu e acabou, nós tivemos que aceitar, não é satisfeitos ou não, mas aí que foi interessante, que veio, na parte cultural, veio ser governador o gaúcho Arri Amorim Costa, que foi o primeiro que deu assim, status de cidadania à cultura, no sentido que criou a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. E eu fui nomeada diretora executiva. Então, a partir daí, a gente podia realizar aquelas ações que sabia que tinha apoio governamental, que é importante. A gente não faz nada sem ter o estímulo, né? A cultura não é uma criança para ser levada pela mão, mas ela precisa de ter aqueles fatores que dão coragem de ir adiante, né? Nós não tínhamos um disco gravado aqui, já que estamos no setor da música. Quando fizemos festivais de música, o que eu sempre lamento é que não temos um registro. Não temos um disquinho assim de plástico sequer com aquelas músicas, com as músicas daquele tempo. A música do José Otávio Guizzo, Mané Bento, Vaqueiro do Pantanal, até hoje não foi gravada. A televisão ainda estava numa forma precária, o que filmava era preto e branco, e às vezes não era bem filmado, quando eles iam editar, nem sei se não havia videotape naquele tempo, né? Era tudo difícil, né? Havia um canal apenas. Então as coisas foram melhorando em todos os sentidos. Os salões de artes eram feitos em colégios, em auditórios de colégios, nas frentes, às vezes até nas frentes das edições dos jornais, né? Lá onde funcionavam os jornais, tudo era feito assim no improviso, embora tenha surgido muita criatividade. Nem por isso deixou de haver, né? Nós sabemos que grandes artistas plásticos, grandes cantores, grandes músicos, mas todos assim meio soltos no ar, né? Como se fossem coisas que iam se dissolver no ar. Eu acho que a cultura começa então a se deslanchar e as pessoas a procurarem os traços distintivos dessa cultura, porque é importante a gente saber quem é. O que você é para você se afirmar e você se sentir seguro de si mesmo. A coisa mais triste é a pessoa que não sabe quem é, que ignora quem é, não é? Então, acho que tudo isso, a divisão deu a Mato Grosso do Sul essa certeza da sua força, essa certeza de que tinha uma trajetória fantástica a esperá-lo, né? Acho que essa foi a coisa essencial da divisão. Toda cultura, ela tem que para ser pertinente, né, em suas manifestações, ela tem que devorar o que atrapalha, o supérfluo, não é? E aqui eu acho que o que se eliminou aqui realmente foi a influência que não se queria, que se rejeitava, foi a influência de Cuiabá. As pessoas não queriam agora buscar outras influências. E aí começou a se falar das influências de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque Mato Grosso do Sul, você sabe, é um caldeirão, é um melting pot, né, de tantas culturas que se juntaram e formaram essa fisionomia multifacetada que é o Estado, né? Agora, o que caracteriza, eu acho que ainda está faltando um estudo maior da nossa cultura para saber os seus traços essenciais. Ainda não se chegou a essa conclusão, por exemplo. Na literatura sul-mato-grossense, ainda nós não temos, por exemplo, vou dizer o que falta. Falta um grande romance. Nós não temos um romance com tantos conflitos que há, tantas coisas que acontecem, nós não temos um grande livro de contos. O maior aqui é a parte poética e a parte da pesquisa, as pessoas que pesquisam, né? Na música nós temos grandes cantores, grandes músicos, a gente já pode olhar através da lente assim,
do interesse, não é? Você vai encontrar os músicos preocupados em criar criar, vamos dizer assim, uma obra que seja, que reflita o lugar onde eles vivem, onde eles respiraram, onde eles criaram. Porque todos os grandes autores, se você pegar, todos eles transpiram o lugar onde eles viveram. Se você pega a grande obra, o grande romance brasileiro, que é o Guimarães Rosa, é Minas, de onde ele viveu. E aqui tem que ser assim também. A pintura, por que Humberto é sempre citado? Porque ele tomou essa grande riqueza nossa, que é a bovinocultura, que é o boi. E outros estão seguindo na rasteira dele, né? Eu acho que, né, a literatura, a pintura, o teatro está se afirmando com as pessoas que vão, com os artistas, né? Como Cristina Mato Grosso, Américo, Hélio de Lima e tantos outros que foram buscar nas raízes do Estado o motivo das suas criações. Mas eu acredito que nós ainda estamos em processo de caminhar, de mudança. Ainda não temos um retrato perfeito, ainda um retrato completo do Estado. Tem que se juntar os pedaços e fazer o que vocês em televisão fazem, a edição, né? Ainda falta a edição, ainda falta a música, né? Pode haver todo o governo possível e imaginário, se não houver o talento, essa chama que faz com que alguns sejam diferentes, sejam os guiadores, sejam os que foram ungidos. Eu acho até que o artista é ungido de Deus para uma missão que os outros não têm. Eles são os principais. Porque quem mandou você fazer música? Recebeu alguma ordem para isso? Alguém disse a um poeta, ao poeta Manuel de Barros, que ele tinha que escrever poesia? Não, é alguma coisa de dentro, não é, que faz com que eles criem. Agora, eu acho que tem que haver, o governo tem dinheiro para isso, nós pagamos impostos, então tem-se que se trabalhar para incentivar, estimular a cultura, mas dando aos artistas a possibilidade de criar, de desenvolver essa chama criadora, né? Porque antes era tão difícil, você sabe, a dificuldade de lançar um CD, não é? Hoje já não está mais tão difícil, né? Já existe a lei dos incentivos, que você fazendo o seu projeto consegue. Eu acho que as autoridades têm que ser as estimuladoras. Agora, o papel da mídia, da TV, dos jornais, sei lá, eles querem vender o produto, né? Querem ganhar dinheiro, nós sabemos disso. E aí, o que a gente pode fazer? Eles formam opiniões, não é? E você sabe que eu há muito tempo vi um filme chamado Privilégio, que era um rapaz que foi todo um ídolo, era um filme inglês, construído pela mídia. Não é? Mas depois, no fim, ele acabou sendo devorado pela mesma mídia que o criou, não é? O artista quer também ser livre, quer ser independente, ele não quer depender, ele não quer estar submetido a regras, a coisas, ser guiado estatalmente ou pelos poderes públicos, né? O artista tem a responsabilidade de criar, de fazer. Agora, esse de criar, de potencializar o mercado, de estimular, isso é parte dos poderes públicos, das instituições, que tem que ter uma mente criativa que veja o resultado disso. Quem é que lucra com isso? São as próprias instituições, é o povo, é a própria cultura. A cultura e o turismo têm que estar unidos, porque se não houver isso, elas vão ficar todas duas desgastadas. No Rio de Janeiro, não se visita uma cidade como Petrópolis, por exemplo, colocada num circuito turístico, sem que se vá aos museus, sem que se vá a visitar as exposições, sem que se frequentem danças, teatros, balés, que juntam as duas coisas num todo único. Então, acho que o que está faltando entre nós, eu acho que são mentes assim, rápidas, criadoras, que coloquem isso dentro da cabeça dos governantes, que faça surgir isso e que se crie também o gosto pela coisa, a necessidade da coisa. Você tem que realmente dar mais valor, por que não dar mais valor ao músico da terra, ao artista da terra, ao pintor da terra, e ficar abrindo os braços e carinhosamente receber só os de fora? Uma vez o Geraldo, numa entrevista muito inteligente que ele me deu, ele falou que toda a vida, não sei se mudou isso, mas quando o chamavam para cantar, para se apresentar no palco, sempre o cachê dele era o que ele dizia, eu vivo de cachezinhos. Chegava o músico de fora, o artista de fora,
era um cachê muito mais alto, muito mais gratificante. E isso desgosta, o próprio músico fica desgostoso e a própria sociedade, quando sabe disso, não aceita isso. Eu acho que tem que haver parâmetros, né? Tem que haver coisas e a sociedade, o Estado crescer no sentido de valorização dos seus artistas, dos seus produtores, daqueles que dão sentido à própria vida sul-mato-grossense. No dia em que Mato Grosso do Sul não estivesse mais nos livros de história, ele estaria na mente das pessoas por causa dos seus artistas. Portugal pode desaparecer, mas não desaparece porque existe uma obra chamada Lusíadas. Então, Mato Grosso do Sul não vai desaparecer porque existe Humberto, existe Celito, existe o Geraldo, existe Boaventura, existe Rubens, existem os artistas todos, né? Marçom e todos os outros, que fazem da arte um meio de mostrar o valor do Estado, que o Estado é vivo, é pulsante, é importante. Na verdade, o plano, ele não pertence, ele não tem dono, ele não pertence ao governo, ele não pertence à instituição A, B ou C. Ele não tem autor personalizado. O plano MS 2020, na verdade, é um grande pacto a respeito do futuro.